Irmão, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje, quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2025, é meu dia de trazer um pequeno devocional do livro de Salmos aqui no grupo com os irmãos. E hoje a gente vai tratar de maneira breve do Salmo número 63, onde a autoria é do rei Davi e o contexto é de traição. O subtítulo desse salmo eu coloquei como um anseio de Davi. Muito provavelmente, o contexto desse salmo é um contexto onde Absalão usurpou o trono do seu próprio pai Davi. Aqui Davi já estava reinando sobre Israel e provavelmente já estava em uma idade avançada. Nessa situação, então, de debilidade do rei Davi, seu filho Absalão planeja matá-lo para se tornar rei e tomar o reinado das mãos do seu pai. Davi não só foi traído aqui pelo seu próprio filho, mas ele também foi traído pelas pessoas que eram de sua confiança e até por muitos do povo de Israel. O que acontece é que ao Davi saber dessa conspiração, o que ele faz é fugir para o deserto de Judá, em vez de entrar em guerra contra o seu próprio filho. Muito provavelmente Davi venceria uma guerra contra o seu filho, mas o que ele faz é fugir para que ele então não mate seu filho. De maneira resumida, irmãos, esse era o contexto a qual Davi escreveu esse salmo. Entrando já agora na pequena exposição que vamos fazer, o que vemos nos primeiros versículos de 1 a 2 é um anseio de Davi. Como vimos, meus irmãos, a situação desse homem era muito difícil. Ele foi traído e a morte estava à sua porta pelas mãos do seu próprio filho. O que Davi faz é não somente se refugiar em Deus, mas ele também anseia por esse grande Deus. Esse homem, meus irmãos, ele não anseia por poder, riqueza, bens ou fama, mas o seu anseio é por Deus. Ele quer estar em sua presença, ver o quão grande e poderoso ele é. Seu anseio por Deus era tão grande que ele usa uma figura de linguagem para descrevê-lo. Davi nos fala de uma terra seca e sem água, que deseja ardentemente por água. E assim, meus irmãos, como essa terra seca ansiava por água, assim Davi também ansiava por Deus. Nos versículos 3 e 4, o que vemos é o amor de Deus. Nesse salmo, Davi já era rei, e ele desfrutou de momentos bons e ruins na sua vida. Davi foi muito perseguido, mas também foi muito abençoado. Desfrutou de poder, riqueza e fama. Mas no versículo 3, Davi nos diz que o amor de Deus por ele é melhor do que a vida. Mas, irmãos, por que o amor de Deus é melhor do que a vida? A vida humana, irmãos, é rápida e passageira como uma neblina. Já o amor de Deus é eterno e é a causa de Deus enviar o seu Filho Jesus para que, por meio de quem ele é e por meio do que ele fez, salvar, perdoar, justificar e transformar pecadores. Se Deus nos desse, meus irmãos, todas as riquezas, poder e fama, e não nos desse o seu Filho, Deus não nos amaria. Pois do que adianta desfrutarmos dessas coisas por pouco tempo, mas receber o juízo de nossos pecados por toda a eternidade, sem Deus nos enviar um Salvador? Por isso, meus irmãos, o amor de Deus é melhor do que a vida, pois por causa dele temos um Salvador que nos dá a verdadeira vida e a vida eterna. Por isso, enquanto Davi viver, ele falará do seu grande amor, da sua bondade e da sua grandeza. E essa é uma evidência daqueles que foram alcançados por Deus. Eles falam de Deus e não de si. Eles falam dos atributos de Deus e não dos seus. Eles falam do Salvador e não do pecador, que não salvam nem a si, muito menos a outros. Nos versículos 5 a 8, vemos a alegria de Davi. Aqui, meus irmãos, Davi se alegra em Deus por suas bênçãos concedidas a ele. Elas eram como alimentos nobres, gostosos e saborosos, que ao comê-los satisfaziam seu paladar. Assim também eram as bênçãos de Deus sobre Davi, que satisfaziam não somente seu paladar, mas também sua alma. E aqui também vemos Davi louvando a Deus pelo seu cuidado e pela sua proteção. Uma galinha protege os seus pintinhos com suas asas diante dos oponentes. Assim Davi também era protegido por Deus diante dos seus inimigos, debaixo das sombras
das asas de Deus. E por fim, dos versículos 9 ao 11, vemos o que acontecerá com os inimigos de Davi e o que acontecerá com um rei que confia em Deus. Irmãos, aqueles que desprezam Deus, sua palavra, e que perseguiam Davi, teriam 3 destinos. O primeiro, eles colherão o que estão plantando. O segundo, serão mortos na batalha. E o terceiro destino desses homens é que os seus corpos serão comidos pelos animais selvagens. Já o contraste, meus irmãos, do rei que confia em Deus é a sua alegria pela vitória concedida pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus irmãos, nós poderíamos tirar muitas lições ao finalizarmos esse pequeno devocional. Porém, por conta do tempo, tirarei apenas uma. Apesar de todas as circunstâncias difíceis que vimos aqui com o rei Davi, ele ainda louva e se alegra em Deus por seu amor e por suas bênçãos. Hoje, irmãos, depois de milhares de anos dessas palavras, o cristão também passa por momentos difíceis, dolorosos, onde ficamos muitas vezes sem entender. Mas não podemos apenas fixar os nossos olhos nas circunstâncias. Precisamos olhar, meus irmãos, para Deus, para o seu amor e para as suas bênçãos sem fim. Se você é um cristão, Deus te deu algo incomparável, que é seu Filho Jesus Cristo. Ele te salva, te perdoa, te justifica, te santifica, te sustenta, te fortalece, te protege, te guia e tantas outras coisas. E Deus também nos abençoa, de tal maneira que não conseguimos com palavras descrever todas elas. São muito mais bênçãos sobre as nossas vidas do que podemos contar. Portanto, meus irmãos, com toda a certeza, independente da situação, o cristão tem muito mais para agradecer e se alegrar em Deus do que qualquer outra pessoa nessa terra. Que Deus abençoe e aplique sua palavra em nossos corações. Se gostar, se inscreva em nosso canal. Deus abençoe.